Quem é esse Deus? Essa foi a pergunta do orgulhoso e arrogante rei Nabucodonosor enquanto fitava os 3 hebreus que ousaram desafiar sua ordem de adorar a imagem de ouro. Quem é esse Deus que poderá livrá-los das minhas mãos? Ele perguntou. Aqui estava um desafio do rei pagão, não aos 3 hebreus, mas ao próprio soberano do universo. Será que o próprio Deus poderia livrar seu povo das mãos do rei? Será que o poder do homem poderia conter o poder do Deus desses hebreus? O poder de Deus seria suficiente para libertar seu povo da escravidão? E o que o decreto do rei para adorar a imagem de ouro em um determinado momento revela sobre a crise da marca da besta nos últimos dias? Ao compararmos Daniel 3 com Apocalipse 14, oro para que possamos enxergar aqui algumas revelações importantes que ainda não havíamos percebido. Em Daniel 3:1, lemos: O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro, cuja altura era de 60 côvados e a largura de 6 côvados. Ele a ergueu na planície de Dura, na província da Babilônia. Então, o rei Nabucodonosor mandou reunir os príncipes, os governadores, os capitães, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os delegados e todos os governantes das províncias para virem à dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor havia levantado. Deus havia dado uma profecia em Daniel 2 sobre a estátua que tinha uma cabeça de ouro, um peito e braços de prata, um ventre e coxas de bronze e pernas de ferro com pés que eram uma mistura de ferro e barro. A cabeça de ouro representava o reino da Babilônia. Como Daniel disse ao rei: Tu és esta cabeça de ouro, e depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu. A deterioração dos materiais, de ouro, prata e bronze para ferro e ferro misturado com barro, tinha o objetivo de transmitir à humanidade o declínio e a fraqueza dos reinos e sistemas dos homens. Quando Nabucodonosor fez a estátua de seu sonho inteiramente de ouro, da cabeça aos pés, ele estava pensando em mudar o significado da profecia. E ao fazer isso, pretendia que o significado da profecia fosse perdido. A irmã White fala sobre essa estátua distorcida, feita toda de ouro, dizendo: a ilustração profética foi feita para servir à glorificação da humanidade. O símbolo destinado a revelar eventos importantes foi transformado em um símbolo que impediria a disseminação daquele conhecimento que Deus desejava que os reinos da terra recebessem. Assim como o significado e a importância da estátua no sonho foram perdidos ao se trocar a estátua feita de materiais sucessivamente inferiores por uma toda de ouro, da mesma forma o significado e a importância do sábado de Deus foram perdidos ao se supor que o dia foi mudado do 7º dia da semana para o 1º. Jesus comparou a antiga imagem na Babilônia com as profecias do Apocalipse quando disse, por meio da irmã White: há milhares e milhares que erguem o estandarte do sábado do mundo, exaltando a imagem do papado criada pelo homem do pecado. As igrejas adoram a imagem da besta e recebem sua marca, assim como os habitantes da Babilônia adoraram a imagem de ouro que Nabucodonosor ergueu na planície de Dura. A igreja de Deus estava cativa na Babilônia, profundamente provada, profundamente humilhada. A glória havia partido de Israel. Os filhos e filhas de Judá estavam cativos, e os vasos sagrados do santuário haviam se tornado propriedade do saqueador. Seu belo templo estava em ruínas, e Icabod, a glória partiu de Israel, era ouvido nos cânticos de lamentação. Assim, a igreja de Deus estava cativa na Babilônia, mas por quê? Porque Deus permitiu que seu próprio templo ficasse em ruínas e seu povo se tornasse cativo na Babilônia. A razão nos é dada na próxima frase. Ouça com atenção. As ordenanças exteriores foram permitidas a tomar o lugar de Deus. Observâncias cerimoniais eram adoradas enquanto Cristo, o fundamento de todo o serviço cerimonial deles, foi esquecido. Agora, essas ordenanças eram as próprias ordenanças de Deus, que Ele deu ao seu povo. O problema não estava nas ordenanças em si. O problema era que o povo tinha o maior respeito pelas observâncias exteriores dessas ordenanças, enquanto Cristo,
que é o centro e o foco dessas ordenanças, havia sido esquecido. Agora veja esta próxima citação, porque lemos sobre exatamente o mesmo problema novamente. O povo a quem Deus havia chamado para ser a coluna e o fundamento da verdade havia se tornado representante de Satanás. Eles estavam fazendo o trabalho que ele desejava que fizessem, tomando um rumo que deturpava o caráter de Deus e levava o mundo a vê-lo como um tirano. Os próprios sacerdotes que ministravam no templo haviam perdido de vista o significado do serviço que realizavam. Eles haviam deixado de olhar além do símbolo para aquilo que ele representava. Ao apresentar as ofertas sacrificiais, eles eram como atores em uma peça. As ordenanças que o próprio Deus havia instituído foram transformadas em meios de cegar a mente e endurecer o coração. Deus não podia fazer mais nada pelo homem através desses canais. Todo o sistema precisava ser removido. Deus planejou que essas ordenanças sacrificiais apontassem seu povo para o Messias vindouro, para que pudessem estar melhor preparados para reconhecê-lo e compreender seu ministério. E quando a realidade veio na pessoa de Cristo, eles não reconheceram nele o antítipo de todos os seus tipos, a substância de todas as suas sombras. Rejeitaram o antítipo e se apegaram aos seus tipos e cerimônias inúteis. Não perceberam quando o tipo encontrou o antítipo no Filho de Deus. O salmo foi cumprido, o Filho de Deus havia vindo, mas continuaram a pedir provas. Mas as ordenanças que foram designadas por Deus para identificar, revelar e apontar para o Filho de Deus tornaram-se sem efeito. Suas cerimônias e ofertas haviam se tornado ritualísticas e sem significado, e como resultado, seu valor havia sido perdido. E é por isso que elas se tornaram cerimônias inúteis. Eles deixaram de olhar além do símbolo para aquilo que era significado, e esse mesmo pecado está sendo repetido hoje em nosso meio. Os adventistas do sétimo dia têm reconhecido o sábado do sétimo dia há cerca de 178 anos. Mas, assim como as ordenanças judaicas, a observância do sábado passou a ser tratada com pouca consideração. O dia em que o sábado ocorre tornou-se de importância primária, enquanto o significado do descanso sabático foi deixado de lado. O grande sinal de Deus de sua autoridade como Criador, o sábado do sétimo dia, será o selo do seu povo e triunfará para sempre quando Cristo voltar para levar seu povo para o céu. Assim como o povo judeu há 2000 anos, os adventistas deixaram de olhar além do símbolo para aquilo que é significado. Portanto, é hora de olharmos com mais atenção para o sábado, seu verdadeiro significado e como isso se relaciona com a adoração da imagem de ouro na antiga Babilônia. Afinal, de que o sábado é um sinal? Deus nos diz em Ezequiel 20: "E santificai os meus sábados, e eles servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus." O sábado é um sinal, e um sinal é uma representação ou símbolo daquilo que lhe confere significado. E como Deus declarou que o sábado é um sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus, então o sábado obtém seu significado do fato de ser um sinal da adoração ao verdadeiro Deus. A irmã White escreveu no volume 4 de O Grande Conflito: "O quarto mandamento, que Roma tem procurado abolir, é o único preceito do Decálogo que aponta para Deus como o Criador dos céus e da terra, e assim distingue o verdadeiro Deus de todos os falsos deuses. O sábado foi instituído para comemorar a obra da criação, e assim direcionar a mente dos homens ao Deus verdadeiro e vivo." Considere cuidadosamente as palavras. O sábado foi instituído para... Isso é importante porque estamos prestes a saber por que o sábado foi instituído e a razão pela qual Deus o deu ao homem. Ele foi instituído para comemorar a obra da criação e, assim, direcionar a mente dos homens ao Deus verdadeiro e vivo. Portanto, o propósito do sábado, o objetivo ou razão de se ter um dia para comemorar a criação, era direcionar a mente dos homens ao Deus verdadeiro e vivo, e assim a observância do quarto mandamento distingue o Deus verdadeiro de todos os falsos deuses.
Essa declaração teria sido uma bênção para muitos adventistas do sétimo dia ao abrir seus olhos para o significado do sábado, mas a maioria nunca leu essa declaração, já que ela foi omitida das edições posteriores de O Grande Conflito após 1884. Em 1891, Ellen White escreveu: "Nesta guerra, o sábado do quarto mandamento será o grande ponto em questão, pois no mandamento do sábado, o grande legislador se identifica como o Criador dos céus e da terra." Em muitos lugares, a irmã White escreve em Esta Última Guerra que o sábado será o grande ponto em questão, mas nesta declaração ela identifica o motivo, pois no mandamento do sábado, o grande legislador se identifica como o Criador dos céus e da terra. Novamente, a importância do sábado deriva do fato de ser um sinal que nos aponta para o Deus verdadeiro, aquele que criou os céus e a terra. E, além disso, quem é identificado é o próprio grande legislador, não eles, mas ele mesmo. Lemos em O Desejado de Todas as Nações: "Nenhuma outra instituição confiada aos judeus contribuiu tanto para distingui-los das nações ao redor quanto o sábado. Deus planejou que a observância do sábado os identificasse como seus adoradores. Ele deveria ser um sinal de sua separação da idolatria e de sua ligação com o Deus verdadeiro." Se o sábado do sétimo dia é um sinal da adoração ao Deus verdadeiro e da separação da idolatria, então o que seria a observância do sábado falsificado? Seria exatamente o oposto. Para os cristãos que acreditam que o sábado é o domingo, o primeiro dia da semana seria, portanto, um sinal de sua separação do Deus verdadeiro e de sua ligação com a idolatria. Como os cristãos protestantes poderiam ser tão facilmente enganados? Pela mesma razão. Eles perderam de vista o significado do sábado. Mas até mesmo os judeus perderam de vista o significado das ordenanças que Deus lhes deu, e isso resultou em seu afastamento de Deus. À medida que os judeus se afastaram de Deus e deixaram de tornar a justiça de Cristo sua por meio da fé, o sábado perdeu o seu significado para eles. Agora, essa afirmação é muito interessante, não porque o sábado perdeu o seu significado para eles, mas porque ele perdeu o seu significado. Porque eles deixaram de tornar a justiça de Cristo sua por meio da fé. Os adventistas do sétimo dia já deixaram de tornar a justiça de Cristo sua por meio da fé? E quanto a 1888? Relembrando a rejeição da justiça pela fé em 1888 e nos anos seguintes, a irmã White escreveu: "O espírito de resistência que tem sido demonstrado ao apresentar a justiça de Cristo como nossa única esperança tem entristecido o Espírito de Deus. E o resultado dessa oposição exigiu que esse assunto fosse apresentado com mais empenho e decisão, levando a uma investigação mais profunda sobre o tema e suscitando uma série de argumentos que o próprio mensageiro não sabia que eram tão firmes, tão completos, tão abrangentes sobre esse assunto da justificação pela fé e da justiça de Cristo como nossa única esperança." O assunto foi apresentado à mente de muitas pessoas. A parte triste dessa questão é que alguns que deveriam ter permanecido na luz clara sobre esse tema estavam trabalhando do lado do inimigo. Essa luz eles rejeitaram como indigna de seu respeito. Um grande número de líderes adventistas do sétimo dia em 1888 rejeitou a mensagem da justiça de Cristo. O que é a justiça de Cristo? Ellen White escreveu em 1888: "Por que não deveríamos ver nessa lei a justiça de Jesus Cristo, que vem e me imputa a sua justiça em sua perfeita obediência a essa lei?" Então, o que é a justiça de Cristo? É a sua perfeita obediência a essa lei. E.J. Wagner, um dos homens por meio de quem Deus estava trabalhando para trazer essa mensagem, escreveu: "Pela obediência de Cristo, muitos são feitos justos ou obedientes. Justiça é obediência à lei. Portanto, a justiça de Cristo é a obediência de Cristo, e Cristo vem e me imputa a sua justiça em sua perfeita obediência." Mesmo hoje, ainda há uma abundância de ideias opostas e variadas sobre o que realmente é a justiça pela fé, mas eu não dei a vocês a minha opinião. Eu lhes dei as definições de dois dos mensageiros de 1888,
Ellen G. White e E.J. Wagner. Na medida em que compreendemos a justiça pela fé, será o nosso apreço pelo descanso sabático, pois é ao cessarmos de nossas próprias obras e ao lembrarmos do dia de sábado para o santificar que demonstramos nossa fé na conclusão das obras de obediência de Cristo. E já que Ele realizou uma vida perfeita em nosso favor, somos capazes de descansar nessa justiça. E.J. Wagner escreveu: a verdadeira observância do sábado de Deus, portanto, em vez de ser uma tentativa de obter justiça pelas obras, é a aceitação da justiça pela fé. Ele também escreveu em 1897, mas creio que qualquer um aqui pode ver que a mensagem do terceiro anjo é justiça pela fé, pois o sábado é justiça pela fé, e agora está explicado o porquê, pois por meio dele, o homem entra nas obras de Deus e essas obras são perfeitas. Então, os adventistas do sétimo dia, em 1888, rejeitaram os méritos da obediência de Cristo à lei, sua justiça e o que isso significaria para o sábado. A consequência seria a mesma que foi para os judeus. À medida que os judeus se afastaram de Deus e deixaram de tornar a justiça de Cristo sua própria pela fé, o sábado perdeu seu significado para eles. E assim, hoje, tendo rejeitado, ignorado ou deixado de compreender a justiça de Cristo, o sábado perdeu seu significado para os adventistas do sétimo dia. O dia em que o sábado ocorre é reconhecido, mas os adventistas, assim como os judeus, se afastaram do verdadeiro Deus para o qual o dia aponta. E você se lembra do que precisava ser feito quando os judeus perderam o significado das ordenanças que apontavam para Cristo? Havia apenas uma coisa que podia ser feita. Vamos ler novamente. As ordenanças que o próprio Deus havia instituído tornaram-se meios de cegar a mente e endurecer o coração. Deus não podia fazer mais nada pelo homem através desses canais. Todo o sistema precisava ser eliminado. E a irmã White foi mostrada por Deus que o mesmo destino aguardaria a Igreja Adventista do sétimo dia como corporação. Ela escreve sobre essa nova organização adventista. O sábado, é claro, seria pouco considerado, assim como o Deus que o criou. E aí você vê que o respeito pelo sábado está em proporção ao respeito que tem pelo Deus que o criou. Tendo perdido de vista o significado do sábado, consequentemente perderiam de vista a adoração ao verdadeiro Deus. E então vem a profecia prevendo o mesmo destino. Ela continua: nada seria permitido ficar no caminho do novo movimento. Os líderes ensinariam que a virtude é melhor do que o vício, mas com Deus sendo removido, eles colocariam sua dependência no poder humano, que sem Deus é inútil. E então ela acrescenta: seu alicerce seria construído sobre a areia, e a tempestade e o vendaval varreriam a estrutura. Veja, uma vez que as ordenanças que Deus deu para apontar para o Filho de Deus foram transformadas no meio de rejeitar o Filho de Deus, Deus não podia fazer mais nada pelo homem através desses canais, e todo o sistema precisava ser varrido. E, portanto, o dia em que ocorre o sábado, assim como as ordenanças judaicas, também foi transformado em um meio de cegar a mente e endurecer o coração para o verdadeiro significado do sábado, pois ele aponta para o Deus verdadeiro e vivo. O que ela quis dizer com seu alicerce seria construído sobre a areia? A resposta está mais acima no mesmo parágrafo. O inimigo das almas procurou introduzir a suposição de que uma grande reforma deveria ocorrer entre os adventistas do sétimo dia, e que essa reforma consistiria em abandonar as doutrinas que são os pilares de nossa fé e em engajar-se em um processo de reorganização. Em que consistiria essa reorganização? A resposta está bem ali. Consistiria em abandonar as doutrinas que são os pilares de nossa fé. Mas quais doutrinas especificamente seriam abandonadas? Lemos a resposta nas frases seguintes. Se essa reforma viesse a acontecer, qual seria o resultado? Os princípios da verdade que Deus, em sua sabedoria, concedeu à igreja remanescente seriam descartados. Nossa religião seria mudada. Os princípios fundamentais que sustentaram a obra nos últimos 50 anos seriam considerados como erro. Aqui ela destaca os princípios fundamentais que sustentaram a obra nos últimos 50 anos.
Esses 28 princípios fundamentais foram publicados em 1872 e 1889, sendo que um dos mais importantes era a compreensão não trinitariana de Deus, conforme descrito nos princípios 1 e 2. A irmã White falou sobre esses princípios fundamentais, dizendo: devemos manter firmes os primeiros princípios de nossa fé denominacional e avançar de força em força para uma fé ainda maior. Sempre devemos preservar a fé que foi confirmada pelo Espírito Santo de Deus desde os primeiros acontecimentos de nossa experiência até o tempo presente. Podemos ser fortalecidos e confirmados na experiência passada que nos mantém nos pontos essenciais da verdade que nos fizeram o que somos, adventistas do sétimo dia. Esses princípios fundamentais de nossa fé denominacional, ela diz, nos fizeram o que somos, adventistas do sétimo dia. Portanto, quando ela escreve sobre essa nova organização, que consistiria em abandonar as doutrinas que são os pilares de nossa fé, não é de se admirar que ela pudesse dizer que nossa religião seria mudada. Pergunta: nossa igreja cometeu um erro ao abandonar a posição de Ellen White e dos pioneiros em relação a Deus e adotar a posição católica da Trindade? Absolutamente não. Antitrinitarianos, por causa da posição da igreja hoje, sua posição forte, nós nunca vamos mudar. Passamos por 1,5 séculos de evolução e chegamos a essa posição muito forte, essa posição bíblica que articulei para vocês hoje e nossas crenças fundamentais. Nós nunca vamos mudar. Nós nunca vamos voltar atrás. Nós nunca vamos voltar ao ponto em que os pioneiros estavam no início do movimento em relação ao ensino deles sobre a Trindade. Alguém na congregação disse: você falou isso, isso e aquilo. Sabe, agindo como se eu apoiasse um ponto de vista antitrinitariano, como chamamos. E eu respondi por escrito e expliquei toda a verdade. Mas absolutamente não. E eu acredito que o Senhor conduziu nossa igreja a uma visão mais bíblica da divindade. Mas os antitrinitarianos, eles dizem que acreditam que simplesmente abandonamos os pioneiros e agora nos juntamos aos católicos porque acreditamos na Trindade. E ele, Jesus, disse que falará apenas o que ouvir e ele me glorificará. Então o Espírito Santo não é Jesus, mesmo sendo chamado de Espírito de Cristo. Ele não é Jesus. Esses princípios fundamentais de 1889 foram descartados e abandonados pela atual Igreja Adventista do Sétimo Dia Corporativa e considerados como erro por todos os seus principais evangelistas e teólogos. Portanto, o aviso de que os princípios fundamentais que sustentaram a obra nos últimos 50 anos seriam considerados como erro já foi cumprido. Mas adivinha só? Existem milhares de adventistas do sétimo dia em todo o mundo que estão firmados nos princípios fundamentais da fé. Eles são os verdadeiros adventistas do sétimo dia. Mas a atual Igreja Adventista do Sétimo Dia Corporativa é a nova organização que descartou os princípios fundamentais e os considerou como erro. Eles construíram um novo alicerce com novas doutrinas. O único Deus verdadeiro e seu Filho, literalmente unigênito, foram abandonados e removidos, e um novo ídolo, 3 em 1, foi colocado em seu lugar. É por isso que, ela escreve, o alicerce deles seria construído sobre a areia e, consequentemente, a tempestade e o vendaval varreriam a estrutura. A última parte desta profecia é a única porção que ainda resta ser cumprida.
Temei a Deus e dai-lhe glória é a mensagem que deve ser transmitida ao mundo neste tempo, mas como podemos dar essa mensagem se tememos deuses e lhes damos glória? Uma mensagem assim é uma falsificação da mensagem do primeiro anjo, e temos exatamente esse exemplo em Daniel 3. Vamos dar uma olhada nisso. Então um arauto clamou em alta voz: a vós é ordenado, ó povos, nações e línguas, que no momento em que ouvirdes o som da corneta, flauta, harpa, saltério, lira, dulcimer e todo tipo de música, vos prostreis e adoreis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. E todo aquele que não se prostrar e não adorar será, na mesma hora, lançado no meio de uma fornalha de fogo ardente. Portanto, naquele momento, quando todo o povo ouviu o som da corneta, flauta, harpa, saltério, lira e todo tipo de música, todos os povos, nações e línguas se prostraram e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor havia levantado. O que merece destaque aqui é que uma ordem foi emitida convocando o povo da Babilônia a adorar em um momento específico. Você consegue pensar em outro lugar na Bíblia onde uma ordem é dada convocando o povo a adorar em um momento específico? Que tal Apocalipse 14? E vi outro anjo voar pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que habitam sobre a terra e a toda nação, tribo, língua e povo, dizendo em alta voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Agora vamos comparar este último aviso e chamado para adorar a Deus com um comando falso para adorar a imagem de ouro na Babilônia. Em Daniel 3, a mensagem é dada por um arauto. Em Apocalipse, Deus envia outro anjo. Em Daniel 3, o arauto clamou em alta voz, enquanto em Apocalipse, o anjo falou com grande voz. Em Daniel 3, a mensagem foi dada aos povos, nações e línguas. E em Apocalipse 14, a mensagem é dada a toda a nação, tribo, língua e povo. Nesses versículos, em Daniel, vemos que o comando era para adorar a imagem de ouro, e em Apocalipse 14, há o comando para adorar a Ele, ou seja, adorar a Deus, o Criador. Portanto, o que temos em Daniel 3 é uma falsificação da mensagem do primeiro anjo, e em ambas as mensagens há um tempo relacionado à adoração. Em Daniel, lemos: no momento em que ouvissem a música, deveriam se prostrar e adorar a imagem de ouro. Esse tempo é repetido no versículo 6 como sendo a mesma hora, e no versículo 7, dizendo naquele momento. Em Apocalipse 14, também vemos o tempo relacionado à adoração de Deus nas palavras: é chegada a hora do seu juízo. E porque essa hora chegou, o comando é para adorá-lo, o único Deus verdadeiro. Mas o propósito do tempo era especificar a quem eles estavam adorando. Quando eles deveriam se prostrar e adorar a imagem, isso deveria acontecer em um determinado momento. E naquele momento, quando a música tocasse, seria um sinal de que estavam adorando a imagem de ouro. E no fim dos tempos, quando o povo de Deus o adorar, quando chegar a hora do seu juízo, isso será um sinal de que eles estão adorando aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. E que tempo Deus designou e separou para ser um sinal da adoração ao Criador? Claro, foi o sábado, pois em 6 dias o Senhor fez o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há, e descansou no 7º dia. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Novamente, o significado do tempo em ambas as passagens era que o tempo seria um sinal de quem o povo estava adorando. Quando Nabucodonosor associou o momento em que a música tocava com a adoração da imagem de ouro, não foi porque ele achava que, quando a música estivesse tocando, seria um bom momento para adorar a imagem. Havia um propósito mais sinistro. Era a intenção de Satanás associar um determinado tempo à adoração da imagem para manter o povo preso à idolatria. E qual foi a consequência de recusar adorar a imagem de ouro no tempo especificado no decreto? Era a morte, pois todo aquele que não se prostrar e adorar será na mesma hora lançado no meio de uma fornalha de fogo ardente. E qual será a consequência no fim dos tempos para aqueles que se recusarem a adorar a imagem da besta?
Lemos: a imagem da besta deveria tanto falar quanto fazer com que todos os que não adorassem a imagem da besta fossem mortos. Por se recusarem a adorar a grande imagem de ouro que Nabucodonosor havia erguido, os 3 hebreus foram lançados na fornalha de fogo ardente, mas Deus preservou seus servos no meio das chamas, e a tentativa de impor a idolatria resultou em levar o conhecimento do verdadeiro Deus diante dos príncipes reunidos e dos grandes homens do vasto reino da Babilônia. Aqui vemos que o decreto do rei não tinha relação com honrar o momento da música. Tratava-se de usar o tempo como uma ferramenta para impor a idolatria, e o mesmo acontece com a marca da besta no fim dos tempos. A lei que ordena a todos honrar o primeiro dia da semana na adoração à imagem da besta não diz tanto respeito a adorar no tempo errado, mas sim a obrigar o povo a adorar o Deus errado. E não por acaso, em Babilônia, no que resultou o decreto para impor a idolatria, lemos: a tentativa de impor a idolatria resultou em trazer o conhecimento do verdadeiro Deus diante dos príncipes reunidos e dos grandes homens do vasto reino da Babilônia. Não seria verdade também que, quando o decreto for promulgado para adorar a imagem da besta e impor a idolatria no fim dos tempos, isso também resultará em levar o conhecimento do verdadeiro Deus a toda nação, tribo, língua e povo? Acho que muitos de nós que reconhecemos a heresia da doutrina da Trindade e retornamos aos princípios fundamentais do verdadeiro adventismo do 7º dia, frequentemente vimos os efeitos prejudiciais que essa falsa doutrina causou à Igreja Adventista e nos perguntamos como o verdadeiro conhecimento de Deus se encaixa no contexto profético dos últimos dias. Raciocina-se que isso deve estar em algum lugar, porque todo o mundo está enganado quanto às doutrinas mais fundamentais da Bíblia, que há um só Deus e que esse único Deus teve um Filho unigênito. Ao professar a doutrina da Trindade, todo o mundo cristão foi enganado a ponto de rejeitar essas 2 doutrinas fundamentais da fé cristã. Mesmo aqueles que passaram anos ou décadas nas igrejas adventistas acreditam que a última grande crise que este mundo enfrentará é simplesmente escolher entre o dia certo e o dia errado. Se esse é o nosso pensamento, então nós também perdemos de vista o verdadeiro significado do sábado. A lei dominical será uma ordem para adorar o dia, mas a verdadeira questão não é sobre o dia. Trata-se de impor a idolatria, levando a terra e seus habitantes a adorarem um ídolo, assim como o tempo de adoração foi usado para impor a idolatria na antiga Babilônia. E quem é o Deus da besta e de sua imagem? Sem controvérsias, é o monstruoso 3 em 1, a Trindade. Esse ídolo politeísta que se apresenta como o único Deus da Bíblia é o Deus que recebe a homenagem daqueles que observam o dia do sol. O Catecismo Católico afirma claramente sobre o domingo. É um dia dedicado pelos apóstolos à honra da Santíssima Trindade. Deve ser em um tempo como este, quando o verdadeiro Deus da Bíblia é difamado, descartado e desafiado, que aqueles que guardam o verdadeiro sábado tornarão conhecido aos habitantes da terra o verdadeiro Deus a quem o sábado aponta e seu Filho unigênito. Por isso, naquela ocasião, alguns caldeus se aproximaram e acusaram os judeus. Eles falaram e disseram ao rei Nabucodonosor: Ó rei, vive para sempre. Tu, ó rei, fizeste um decreto de que todo homem que ouvir o som da corneta, flauta, harpa, saltério, lira e todo tipo de música deverá se prostrar e adorar a imagem de ouro. E todo aquele que não se prostrar e adorar será lançado no meio de uma fornalha de fogo ardente. Há certos judeus que tu colocaste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens, ó rei, não te dão ouvidos. Eles não servem aos teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que tu levantaste. Aqui, novamente, vemos que o rei fez um decreto que diz respeito ao tempo, como lemos, naquela época. Ou seja, naquele momento em que a música começava a tocar, todos eram ordenados a realizar um ato de adoração.
pois o decreto ordenava que todos se prostrassem e adorassem a imagem de ouro. Agora deixe-me fazer uma pergunta. O que é mais importante, o momento em que você adora ou o Deus a quem você adora? Obviamente, o Deus a quem adoramos é o mais importante, e é exatamente por isso que a Igreja Adventista do Sétimo Dia acabou sendo aceita como uma denominação protestante tradicional. Apesar de guardar o sábado no sétimo dia e estar fora de sintonia com todas as demais denominações protestantes nesse ponto, a Igreja Adventista quase foi rotulada como seita, mas acabou sendo acolhida pelos evangélicos como uma denominação cristã tradicional devido ao abandono de sua história não trinitariana e à adoção completa da doutrina da Trindade. O historiador adventista do sétimo dia, George Knight, publicou um artigo chamado Questions on Doctrine, Symbol of Adventist Theological Tension. Nesse artigo, ele escreveu sobre Walter Martin e Donald Barnhouse, autores evangélicos que escreviam o livro The Kingdom of the Coats, em 1956. Os autores dialogavam com a liderança adventista do sétimo dia sobre suas doutrinas para determinar se a Igreja Adventista do sétimo dia era uma seita ou uma denominação cristã. George Knight escreve: o centro das preocupações de Martin eram 4 pontos amplamente aceitos em relação às crenças adventistas. Primeiro, que a expiação de Cristo não foi completada na cruz. Segundo, que a salvação é o resultado da graça mais as obras da lei. Terceiro, que o Senhor Jesus Cristo foi um ser criado, não existente desde toda a eternidade. Quarto, e que ele participou da natureza pecaminosa e caída do homem na encarnação. Havia outras questões, mas essas 4 eram cruciais, pois os evangélicos não poderiam considerar os adventistas como verdadeiros cristãos a menos que fossem ortodoxos nesses pontos. O ponto número 3, de que o Senhor Jesus Cristo era um ser criado, está na raiz da doutrina da Trindade. Nossos pioneiros adventistas do sétimo dia, James e Ellen White, eram não trinitarianos. Eles criam em um só Deus, o Pai, e que ele tinha um filho unigênito. Disse a irmã White: o eterno Pai, o imutável, deu seu filho unigênito. Arrancou de seu seio aquele que foi feito à expressa imagem de sua pessoa e o enviou à terra para revelar o quanto amava a humanidade. E para que alguns não pensem que esse arrancar de Cristo do seio do Pai seja algo puramente simbólico, ela também escreveu: embora o pecado tenha produzido um abismo entre o homem e seu Deus, a benevolência divina providenciou um plano para preencher esse abismo. E que material ele usou? Uma parte de si mesmo. A palavra material não denota uma referência simbólica, mas sim uma referência muito física e literal. Essa crença refletia o princípio fundamental número 2, conforme publicado pelos adventistas do sétimo dia um ano antes dessa declaração, em 1889, de que há um só Senhor Jesus Cristo, o Filho do Eterno Pai. Mas na mente trinitariana, Jesus não tem princípio. Eles dizem que esse aspecto de sua natureza, o fato de não ter princípio, é o que constitui sua divindade. Portanto, eles raciocinam que, se Jesus teve um princípio, então Jesus não pode ser divino. E, com base nesse pressuposto equivocado, eles argumentam que, se Jesus é um filho real gerado da própria substância do Pai, então você está negando a divindade de Cristo, pois assim Cristo teria um princípio. Por esse motivo, a Trindade foi um dos principais pontos de discórdia. Agora, Walter Martin havia feito sua pesquisa e sabia muito bem que os pioneiros adventistas do sétimo dia e Ellen White não eram trinitarianos, e por isso ele estava pronto para classificar os adventistas do sétimo dia como uma seita em seu próximo livro. Mas a liderança da Igreja Adventista do sétimo dia, como Leroy Fromm e Roy Alan Anderson, não estava disposta a ver a Igreja Adventista rotulada como uma seita e empreendeu esforços titânicos para provar a Walter Martin que a posição atual da Igreja era de apoio à Trindade. Então pense no que está acontecendo aqui com o decreto de Nabucodonosor na planície de Dura. Quando o rei disse no versículo 14:
É verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não servem aos meus deuses? O rei estava exigindo que os 3 hebreus adorassem seus deuses, Anu, Bel, que é Marduk, e Ea, a tríade ou trindade babilônica. Falando sobre Bel, o autor Lewis Spence, em seu livro Mitos e Lendas da Babilônia e da Assíria, escreveu sobre Bel dizendo: foi sua associação com Anu e Ea, como parte de uma tríade que presidia os céus, a terra e o abismo, que o manteve no poder. Além disso, o simples fato de ele ser membro de tal tríade prova que era considerado teologicamente essencial para o bem-estar da religião babilônica como um todo. A criação ou lenta evolução de uma trindade dessa natureza não é de modo algum resultado de processos populares. Na verdade, é obra de uma escola, de um colégio de sacerdotes. Alguns de vocês talvez já tenham ouvido falar de Carl Jung. Ele foi um psiquiatra e psicanalista suíço que fundou a psicologia analítica. O trabalho de Jung foi influente nos campos da psiquiatria, antropologia, arqueologia, literatura, filosofia e estudos religiosos. Em um artigo que escreveu, chamado Paralelos Pré-Cristãos da Trindade na Babilônia, ele afirmou: tríades de deuses aparecem muito cedo em um nível primitivo. As tríades arcaicas nas religiões da Antiguidade e do Oriente são numerosas demais para serem mencionadas aqui. Arranjos em tríades são um arquétipo na história da religião, que com toda probabilidade formou a base da trindade cristã. Isso é significativo, pois, se estiver correto, mostra que a construção trinitária das tríades na Babilônia, com toda a probabilidade, formou a base da trindade cristã, que é o Deus 3 em 1 da Babilônia espiritual moderna. Então, Jung continua dizendo: frequentemente, essas tríades não consistem em 3 divindades diferentes e independentes umas das outras. Em vez disso, há uma tendência distinta para que certas relações familiares surjam dentro das tríades. Eu mencionaria como exemplo as tríades babilônicas, das quais a mais importante é Anu, Bel e Ea. Então, aqui está a pergunta: o Deus Trino da Babilônia espiritual de hoje é simplesmente uma relíquia cristianizada da antiga tríade babilônica? E quando o monarca terreno ficou surpreso e disse aos hebreus: vocês não servem aos meus deuses, ao dizer meus deuses, ele estava se referindo à tríade de deuses Anu, Bel, a quem ele reverenciava como Marduk e Ea? As evidências sugerem que esse era o caso. Isso significaria que na antiga Babilônia, a tentativa de impor a idolatria era uma tentativa de fazer com que o povo de Deus adorasse uma tríade idolátrica de deuses no lugar do único Deus verdadeiro. Isso realmente não deveria ser surpresa, já que esse conceito de trinitarismo tem, na verdade, suas raízes na antiga Babilônia. O conhecido escritor e historiador Alexander Hislop escreveu em seu livro As Duas Babilônias. A Trindade teve seu início na antiga Babilônia com Nimrod, Tamuz e Semiramis. Semiramis exigia adoração tanto para seu marido quanto para seu filho, assim como para ela mesma. Ela afirmava que seu filho era tanto o pai quanto o filho. Sim, ele era Deus Pai e Deus Filho, a primeira trindade divina e incompreensível. A origem desses sentimentos trinitários, portanto, remonta ao próprio início da Babilônia. Desde o seu surgimento, a antiga Babilônia incorporou essas ideias no culto aos seus deuses. E enquanto a adoração a Nimrod, Semiramis e Tamuz marcou os primórdios da Babilônia, o culto a Anu, Bel e Ea surgiu mais de 1000 anos depois, sendo mais contemporâneo à época de Nabucodonosor, no século V a.C. Esse decreto para adorar a imagem de ouro e os deuses trinitários na antiga Babilônia, em um determinado momento, prenuncia a profecia dos últimos dias, quando haverá uma nova tentativa de impor a idolatria, fazendo com que o povo de Deus adore a imagem da besta e a trindade 3 em um momento específico. E nesse momento, qual será o resultado dessa tentativa mundial de impor a adoração a uma trindade idólatra por meio de leis dominicais? Terá o mesmo resultado que teve nas planícies de Dura.
pois a tentativa de impor a idolatria resultou em trazer o conhecimento do verdadeiro Deus diante dos príncipes reunidos e dos grandes homens do vasto reino da Babilônia. Naquele dia memorável, as forças das trevas pareciam estar alcançando um triunfo notável. A adoração da imagem de ouro prometia tornar-se permanentemente ligada às formas estabelecidas de idolatria, reconhecidas como a religião oficial do país. Portanto, a adoração da imagem de ouro iria se tornar permanentemente ligada a quê? As formas estabelecidas de idolatria reconhecidas como a religião oficial. E como acabamos de ver, as formas estabelecidas de idolatria na antiga Babilônia significavam principalmente a adoração de Anu, Bel e Ea, a tríade babilônica. Então, o que isso significa para nós em relação à adoração da imagem da besta? Quem é a imagem da besta? A imagem é feita à primeira besta ou besta semelhante a um leopardo, que é aquela apresentada na mensagem do terceiro anjo. Por essa primeira besta está representada a Igreja Romana, um corpo eclesiástico revestido de poder civil, com autoridade para punir todos os dissidentes. A imagem da besta representa outro corpo religioso revestido de poder semelhante. A formação dessa imagem é obra daquela besta cujo surgimento pacífico e cujas declarações brandas a tornam um símbolo tão marcante dos Estados Unidos. Aqui se encontra uma imagem do papado. Quando as igrejas do nosso país, unindo-se em torno de pontos de fé que possuem em comum, influenciarem o Estado a impor seus decretos e sustentar suas instituições, então a América protestante terá formado uma imagem da hierarquia romana. A Igreja Romana, a primeira besta mencionada no capítulo 13 do livro do Apocalipse, era um corpo eclesiástico revestido de poder civil, ou seja, um poder de igreja e Estado. E a imagem da besta será formada quando a América protestante também usar o poder civil do Estado para impor seus dogmas eclesiásticos, sem dúvida relacionados aos pontos de fé que possuem em comum, especialmente a observância do domingo e a Trindade, Deus a quem o domingo é dedicado. E assim como a imagem de ouro na antiga Babilônia tornou-se permanentemente ligada às formas estabelecidas de idolatria reconhecidas como religião oficial do Estado, também a adoração da imagem da besta, sendo um símbolo do protestantismo apóstata dirigindo o poder do Estado, estará permanentemente conectada às formas estabelecidas de idolatria, como a observância do domingo e a adoração da Trindade, e será reconhecida como a religião oficial do país. E qual é o propósito de Satanás em tudo isso? A irmã White escreve: este falso sábado será imposto por uma lei opressiva. Satanás e seus anjos estão bem atentos e intensamente ativos, trabalhando com energia e perseverança por meio de instrumentos humanos para alcançar seu objetivo de obliterar o conhecimento de Deus. E que maneira melhor de obliterar o conhecimento de Deus do que fazer com que os professos guardadores dos mandamentos de Deus esqueçam o significado do sábado, que é um sinal da adoração ao único Deus verdadeiro, e então impor a observância de um falso sábado que obriga todos a prestar homenagem aos deuses trinitários da Babilônia? Acha que é exagero e que isso não pode acontecer, ou que nem passa pela cabeça de alguns impor a adoração ao seu Deus falso com a mesma facilidade com que impõem o seu sábado falso? Na Adventist Review and Sabbath Herald, de 1894, apareceu um artigo intitulado Imposição do Domingo. O artigo, ao falar sobre a recém-formada Liga Internacional de Observância do Domingo, dizia: também se notará que essa liga tem outros planos além da intenção de processar aqueles que não se curvarem ao seu sábado feito pelo homem. Talvez eles processem aqueles que não acreditam na Trindade. Seus ancestrais espirituais, os puritanos, consideravam a prisão e o castigo daqueles que rejeitavam esse dogma da Igreja como algo agradável à divindade. Nossos amigos unitários devem ficar atentos. A doutrina da Trindade e a sacralidade do domingo são ambas iguarias ortodoxas de uma doçura maravilhosa para o paladar ministerial. Se todos podem ser obrigados a aceitar uma, não há razão plausível para que não sejam também obrigados a aceitar a outra.
Assim como o sábado do sétimo dia e a adoração ao verdadeiro Deus estão ligados em significado e importância, o sábado falsificado também está ligado ao Deus falsificado. Mas assim como houve um pequeno remanescente que desafiou o decreto de adorar a tríade babilônica nas planícies de Dura, também haverá um pequeno remanescente que desafiará o decreto de observar o dia do sol e a trindade a qual ele é sagrado. Vamos olhar novamente para este versículo, quando o rei, com um desafio orgulhoso e desafiador que chegou aos ouvidos do Rei do Céu, disse: "Quem é esse Deus que vos livrará das minhas mãos?" Nabucodonosor havia acabado de desafiar o poder do Deus dos hebreus. A morte dos hebreus na fornalha ardente demonstraria a superioridade incontestável do poder dos deuses da Babilônia. "Mas quem é esse Deus?", declarou ele, ecoando as palavras proferidas mais de 1000 anos antes pelo rei do Egito. "Quem é o Senhor, para que eu obedeça à sua voz e deixe Israel ir? Eu não conheço o Senhor, nem deixarei Israel ir." Uma das maneiras pelas quais Satanás continua tentando demonstrar seu poder e supremacia é mantendo o povo de Deus em cativeiro, e Deus ama demonstrar seu poder todo-poderoso a todos, libertando seu povo da escravidão. O sinal e símbolo mais significativo do poder de Deus para libertar é o sábado. E lembra-te de que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou de lá com mão poderosa e braço estendido. Portanto, o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Qual é o significado do sábado? É o dia em que o povo de Deus deve se lembrar de que, assim como foram escravos no Egito, e Deus exerceu o poder de sua mão poderosa para libertá-los do Egito, o sábado também permanece como um sinal do seu poder para libertar seu povo da escravidão do pecado. No fim dos tempos, Satanás exercerá seu poder para manter o povo de Deus cativo na escravidão do pecado, levando-os a adorar um ídolo filosófico no falso sábado. Satanás se gaba com as palavras: "Um sinal entre mim e vocês por todas as suas gerações, eu farei servir do lado do meu sábado. Assim, o mundo será meu. Serei o governante da terra, príncipe do mundo. Controlarei de tal forma as mentes sob o meu poder que o sábado de Deus será objeto de desprezo." Um sinal? Farei com que a observância do sétimo dia seja um sinal de deslealdade às autoridades da terra. As leis humanas serão tornadas tão rigorosas que homens e mulheres não ousarão guardar o sábado do sétimo dia. Por medo de faltar comida e roupa, eles se unirão ao mundo na transgressão da lei de Deus, e a terra estará totalmente sob o meu domínio. Como Satanás planeja manter o mundo em escravidão ao pecado, as leis humanas serão tornadas tão rigorosas, ele diz, que por medo de faltar comida e roupa, eles se unirão ao mundo na transgressão da lei de Deus. Quão típico é que Satanás falsifique o sábado, o sinal da adoração ao verdadeiro Deus e de seu poder, para libertar o homem do pecado, e institua um sábado falso como sinal da adoração a ídolos e de seu poder para manter os homens escravizados ao pecado. Esse era o significado da imagem de ouro na Babilônia, pois a irmã White escreveu: "Nem todos haviam dobrado o joelho", a quê? Ao símbolo idólatra do poder humano. Será que os adventistas do sétimo dia perderam o significado do sábado? Eles percebem que o descanso do sétimo dia é um símbolo do nosso descanso, confiança e fé no poder de Deus para nos libertar do pecado? Eles entendem que esse descanso não está em nenhum Deus, mas sim no único e verdadeiro Deus que criou os céus, a terra e as fontes das águas? Se os adventistas do sétimo dia não compreendem por si mesmos o significado do descanso sabático, como poderão dar a mensagem do terceiro anjo ao mundo? Na Bíblia, os 10 mandamentos são registrados 2 vezes, uma em Êxodo e outra em Deuteronômio, e Deus relembra a sua libertação do seu povo do Egito, uma vez em Êxodo e 2 vezes em Deuteronômio. No 4º mandamento em Deuteronômio, acabamos de ver que Deus relembrou seu poder para libertar seu povo do Egito, ou do pecado, como uma razão para guardar o sábado. Mas em Êxodo 20, ele traz à memória seu poder de libertar seu povo do Egito como uma razão para guardar o 1º mandamento. Ele diz: "Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão.
Não terás outros deuses diante de mim. Portanto, o primeiro mandamento e o quarto mandamento estão ligados, porque o poder de Deus para libertar seu povo é apresentado como razão para guardar tanto o quarto mandamento quanto o primeiro. É impossível guardar o sábado no dia correto enquanto se adora um ídolo, pois isso anula o significado do sábado como um sinal da adoração ao Deus verdadeiro. E com isso em mente, podemos perceber a gravidade do pecado que Ellen White alertou que o povo de Deus cometeria ao se afastar do verdadeiro Deus para a trindade ociosa. No livro Primeiros Escritos Selecionados, página 204, as duas últimas frases dizem: os líderes ensinariam que a virtude é melhor do que o vício, mas com Deus removido, eles colocariam sua confiança no poder humano, que sem Deus é inútil. Seu alicerce seria construído sobre a areia e a tempestade e o vendaval varreriam a estrutura. Nesta declaração, onde Ellen White adverte que Satanás levaria os adventistas do sétimo dia a abandonar as doutrinas que são os pilares de nossa fé, essas doutrinas estão representadas nos princípios fundamentais. E a razão, ela escreve, pela qual nossa religião seria mudada é porque chegaria um tempo em que os princípios fundamentais que sustentaram a obra pelos últimos 50 anos seriam considerados como erro. E qual é a doutrina dentro dos princípios fundamentais que, se abandonada, constituiria uma mudança de religião? Ela escreve: os líderes ensinariam que a virtude é melhor do que o vício, mas Deus sendo removido. E aqui você vê que uma das doutrinas a ser abandonada, que é um pilar de nossa fé, é a doutrina ou compreensão de Deus. Somente isso poderia constituir uma mudança em nossa religião. E como resultado de remover o verdadeiro Deus de nossos princípios fundamentais e voltar-se para um ídolo, ela continua: eles colocariam sua dependência no poder humano, que sem Deus é inútil. Tudo isso se cumpriu na Igreja Adventista do Sétimo Dia, exatamente como Ellen White advertiu que aconteceria. Tudo porque os Adventistas do Sétimo Dia, embora se apeguem ao dia correto, esqueceram o significado do sábado, que é um sinal que nos aponta para o único e verdadeiro Deus, que sozinho pode nos libertar da escravidão do pecado. É desnecessário dizer que, como consequência de se afastar de um Deus tão poderoso, a pessoa passa a depender do poder humano, que sem Deus não tem valor algum, assim como os adoradores na planície de Dura, que ao se curvarem diante da imagem de ouro, dobraram os joelhos ao símbolo idólatra do poder humano. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e a expressão do seu rosto se transformou contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Por isso, ele falou e ordenou que aquecessem a fornalha 7 vezes mais do que de costume, e ordenou aos homens mais fortes do seu exército que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então, esses homens foram amarrados com seus mantos, suas calças, seus chapéus e suas outras vestes, e foram lançados no meio da fornalha de fogo ardente. Vemos que Nabucodonosor ordenou aos homens mais poderosos do seu exército. Por quê? Do que o rei tinha tanto medo a ponto de achar que precisava dos homens mais fortes para prender os 3 hebreus, ele sentiu que era necessário mais do que um poder comum para lidar com esses homens nobres. Sua mente estava fortemente impressionada de que algo incomum interviria em favor deles, e por isso ordenou que seus homens mais fortes lidassem com eles. Será que Satanás também não ordena que seus anjos mais poderosos mantenham os homens presos no pecado, presos na transgressão e adorando um Deus falso? Mais uma vez, temos os homens mais poderosos representando o poder humano em oposição ao Deus do céu, e até mesmo o rei sabia que seu poder talvez não fosse suficiente. E lemos: então esses homens foram amarrados. O povo de Deus hoje está amarrado por mentiras, enganos, falsas doutrinas, tentações, pecado, amor ao mundo, orgulho e egoísmo. Existe algum poder capaz de libertar o homem dos enganos de Satanás ou da falsidade de seu próprio coração egoísta? Continuamos.
Portanto, porque a ordem do rei era urgente e o forno estava extremamente quente, a chama do fogo matou aqueles homens que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego. E esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram amarrados no meio da fornalha de fogo ardente. Aqui novamente vemos que os 3 hebreus estavam amarrados, mas agora vemos que eles caíram. O que isso significa? Não significaria que eles estavam impotentes para se ajudar? Você se sente impotente ao tentar se libertar das tentações e pecados que o prendem a agências satânicas? Há uma boa notícia, porque bem aqui na história há uma grande mudança. Alguém novo chega à cena. Então, Nabucodonosor, o rei, ficou atônito, ou seja, espantado, levantou-se apressadamente e falou, dizendo aos seus conselheiros: não lançamos 3 homens amarrados no meio do fogo? Eles responderam ao rei: é verdade, ó rei. Ele respondeu e disse: eis que vejo 4 homens soltos andando no meio do fogo, e eles não sofreram nenhum dano, e a aparência do quarto é como a do Filho de Deus. A nova figura que apareceu na cena não é ninguém menos que o Filho de Deus. Agora pense sobre isso. Mesmo antes de Jesus se tornar homem, mais de 500 anos antes de sua encarnação, a Bíblia aqui o declara como o Filho de Deus. E qual foi o resultado da chegada da presença do Filho de Deus? Que mudança ocorreu quando o Filho de Deus chegou? O rei disse: vejo 4 homens soltos. O Filho de Deus libertou seu povo, que se recusou a adorar a imagem de ouro ou a trindade dos deuses babilônicos. As cordas mais fortes, amarradas pelos homens mais poderosos sobre o povo de Deus, foram completamente rompidas. Mais do que isso, tão completa foi a libertação pelo Filho de Deus que o fogo destinado a consumi-los não teve nenhum efeito sobre eles. Disse o rei: eles não sofreram nenhum dano. O poder do Filho de Deus prevaleceu e reverteu o cativeiro de seu povo, que se recusou a adorar qualquer outro além de seu próprio Deus, o único Deus verdadeiro e vivo, o Pai de quem provém todas as coisas. Todos os esforços, as boas obras e o zelo dos 3 hebreus não significaram nada. Eles estavam amarrados e caídos no fogo e não podiam se salvar, mas o Filho de Deus os libertou, provando que somente o Pai e o Filho têm o poder de redimir o homem da escravidão e do cativeiro do pecado e de santificá-lo. E como vimos, o sinal dessa libertação é o descanso do sábado, pois Deus disse: eu lhes dei os meus sábados para serem um sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Alguns podem perguntar: como Nabucodonosor sabia que a aparência do quarto era como a do Filho de Deus? A irmã White explica: ele tinha ouvido falar do Filho de Deus pelos cativos hebreus que estavam em seu reino. Eles haviam trazido o conhecimento do Deus vivo que governa todas as coisas. Os 3 hebreus haviam trazido o conhecimento do Deus vivo, e foi por meio deles que o rei também ouviu falar do Filho de Deus. E é isso que o conhecimento do Deus verdadeiro e vivo traz de volta ao povo de Deus, a presença e habitação de seu Filho unigênito, para que Jesus Cristo, por seu próprio Espírito, habite em você. Não alguma outra pessoa, mas o próprio Jesus Cristo, aquele que foi tocado pelo sentimento das nossas fraquezas, mas que em tudo foi tentado como nós, porém sem pecado. É Ele quem permanece em nós e pode nos libertar da escravidão da tentação e do pecado. Esse entendimento de que o Espírito Santo é a habitação do próprio Jesus tem sido amplamente rejeitado, e por essa mesma razão as igrejas estão fracas, doentes e prestes a morrer. Disse o mensageiro inspirado: a razão pela qual as igrejas estão fracas, doentes e prestes a morrer é que o inimigo trouxe influências de natureza desanimadora sobre almas trêmulas. O que ele fez? Ele procurou tirar Jesus de sua visão como o Consolador, como aquele que repreende, que adverte, que os admoesta, dizendo: este é o caminho, andai por ele. 2 anos depois, a irmã White acrescentou: o Salvador é o nosso Consolador. Isso eu tenho provado que ele é. E para eliminar qualquer confusão, ela acrescentou 2 anos depois: queremos o Espírito Santo, que é Jesus Cristo. Se comungarmos com Deus, teremos força, graça e eficiência.
E foi exatamente isso que os 3 hebreus receberam: força, graça e eficiência. Pois é isso que Jesus traz para nossas vidas quando reconhecemos o Espírito Santo como a presença interior de Jesus Cristo. E depois que ela escreve que os hebreus trouxeram o conhecimento do Deus vivo que governa todas as coisas, ela acrescenta: então Nabucodonosor chamou os servos de Deus e eles não tinham sequer o cheiro de fogo sobre eles. Se você for chamado a passar pela fornalha ardente por causa de Cristo, onde Jesus estará? Ao seu lado. Quando passares pelas águas, ele promete, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eles podiam passar pelas águas e pelo fogo e não se queimar? Porque a presença de Jesus estava com eles. E é esse conhecimento que Satanás tem ocultado do povo de Deus, mas que Deus agora está restaurando ao seu povo antes que eles sejam chamados a se apresentar diante dos homens mais poderosos e dos reis da Babilônia espiritual, para que possam ter sua força, graça, eficiência e presença quando forem lançados nas fornalhas ardentes que os aguardam. Então, Nabucodonosor se aproximou da entrada da fornalha ardente e falou, dizendo: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde aqui. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo, e os príncipes, governadores, capitães e conselheiros do rei, estando todos reunidos, viram que o fogo não teve poder algum sobre o corpo desses homens, nenhum só fio de cabelo de suas cabeças se queimou. Nem mesmo suas roupas foram alteradas, e o cheiro de fogo não passou sobre eles. Então Nabucodonosor falou e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que nele confiaram, pois mudaram a palavra do rei e entregaram os seus corpos para que não servissem nem adorassem a nenhum outro Deus, senão o seu próprio Deus. Há coisas impressionantes nesses versículos. A mais óbvia é a mudança notável no rei, que agora, em vez de pedir aos hebreus que sirvam seus deuses, no plural, chama Sadraque, Mesaque e Abednego de servos do Deus Altíssimo. Não deuses, mas o Deus Altíssimo, no singular. E isso logo após reconhecer que a forma do quarto homem no fogo era o Filho de Deus. Então, até mesmo esse rei pagão entendeu que o Filho de Deus é uma pessoa e que ele é, de fato, o Filho de Deus, e aqui ele reconhece o Deus Altíssimo, que é o Pai, e que eles são 2 indivíduos distintos, uma verdade que é destruída pela doutrina da Trindade. Então Nabucodonosor vai ainda mais longe e diz: Bendito seja o Deus, no singular, de Sadraque, Mesaque e Abednego, e então afirma que eles não serviriam nem adorariam nenhum Deus, exceto o seu próprio Deus. E esse era o verdadeiro ponto de discórdia subjacente neste capítulo. Eles adorariam deuses falsos ou permaneceriam fiéis ao único Deus verdadeiro? Nabucodonosor conclui: Portanto, faço um decreto de que todo povo, nação e língua que disser algo contra o Deus, no singular, de Sadraque, Mesaque e Abednego, será despedaçado e suas casas serão transformadas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar dessa maneira. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. E aí está a conclusão da lição que Deus tem para nós neste capítulo. Não há outro Deus que possa livrar dessa maneira. Somente o Deus Altíssimo, o Pai e o Filho de Deus são capazes de livrar o homem dos decretos mais severos e das leis mais rigorosas referentes ao tempo em que esta terra for ordenada a adorar a besta, sua imagem e receber sua marca. Quando o povo de Deus for rejeitado, zombado, odiado e expulso da sociedade sem poder comprar ou vender, a presença do Filho de Deus estará com eles e os livrará. Então, pense em toda essa experiência de Daniel 3 sobre o decreto do rei a respeito de quando eles deveriam adorar a imagem de ouro e que naquele momento em que a música tocasse, eles deveriam se prostrar e adorar. Perceba e observe este fato. Em toda essa provação, Satanás não se importava com o momento em que eles adoravam até que veio o decreto determinando que o tempo em que adoravam serviria para identificar a quem estavam adorando.
Portanto, mais uma vez, o tempo não era a razão para as provas. A prova, desde o início dessa controvérsia, era sobre a quem os hebreus estavam adorando e o esforço de Satanás para impor a idolatria e garantir para si a homenagem que deveria ser prestada somente a Deus. E este capítulo de Daniel 3, com todas as suas conexões e paralelos com a guerra pela adoração em Apocalipse 13 e 14, que está prestes a se desencadear sobre o mundo, não trata tanto do tempo, mas sim de quem o povo da terra irá adorar. E o tempo da adoração só tem significado quando o tempo indica qual Deus está sendo adorado. O tempo ou o dia em que o sábado ocorre adquire seu significado pelo fato de que esse dia aponta para a adoração do único Deus verdadeiro, e é isso que muitos deixaram de perceber. E precisamos entender isso, para que a mera observância cerimonial do dia correto não se torne um meio de nos cegar, e também a outros, quanto à adoração do único Deus verdadeiro e de seu Filho unigênito, da mesma forma que as observâncias ritualísticas das ordenanças se tornaram um meio de cegar os judeus, para que não aceitassem Jesus como o Filho de Deus. Se entrarmos na crise da marca da besta, pensando que o teste é apenas sobre o dia, e reconhecermos o dia correto, mas nos curvarmos diante da Trindade, receberemos a marca da besta. Como assim? Você pode perguntar. Se observarmos perfeitamente o dia de sábado, mas rejeitarmos o Deus ao qual o sábado aponta, não seremos apenas transgressores do quarto mandamento, mas também do primeiro, do segundo, do terceiro e de toda a lei. Esses jamais receberão o selo de Deus ou o nome do Pai em suas testas. E como a imagem da besta se tornará permanentemente ligada às formas estabelecidas de idolatria, reconhecidas como a religião oficial do país, a adoração à Trindade será aceita como adoração à imagem da besta. Reconhecer o dia correto e adorar um ídolo, mesmo que seja um ídolo filosófico, é o que Deus chama de prostituição em Ezequiel 20, quando Israel, por mais devotos que fossem em sua observância do sábado, obviamente havia perdido de vista o significado do sábado, pois Deus disse: "Eles profanaram meus sábados porque o coração deles seguiu após seus ídolos." Agradeço a Deus por Ele estar trazendo de volta o conhecimento sobre si mesmo e sobre seu Filho unigênito, conforme delineado nos princípios fundamentais de 1889 que nos tornaram o que somos, adventistas do sétimo dia. Embora esses princípios fundamentais tenham sido descartados e considerados como erro, em cumprimento da profecia de Ellen White em 1903, esses princípios ainda hoje contêm o conhecimento que o povo de Deus precisa ter antes de entrar na última guerra mundial sobre a adoração. A irmã White comenta sobre o versículo de que eles não deveriam servir nem adorar nenhum Deus, exceto o seu próprio Deus, e acrescenta: assim, esses jovens, imbuídos do Espírito Santo, declararam a toda a sua nação sua fé, de que aquele a quem adoravam era o único Deus verdadeiro e vivo. Essa demonstração de sua própria fé foi a apresentação mais eloquente de seus princípios. Para impressionar os idólatras com o poder e a grandeza do Deus vivo, seus servos devem revelar sua própria reverência por Deus. Eles devem deixar claro que Ele é o único objeto de sua honra e adoração, e que nenhuma consideração, nem mesmo a preservação da própria vida, pode induzi-los a fazer a menor concessão à idolatria.